Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael, eu estou aqui na Afro Brasil Artigos Religiosos. E como a Afro Brasil sempre tem novidades para vocês, hoje eu estou com uma convidada, a mãe Edna de Oxalá, para falar um pouquinho da sua história pra gente. Tudo bom, mãe Edna? Tudo bem, Rafael? Boa tarde, pessoal. Eu sou a mãe Edna, como disse o Rafael, né? Sou a mãe Edna de Oxalá. Sou dirigente do terreiro de Umbanda Luz dos Orixás, o Tulo, que hoje está situado no Guabirutuba, certo? Você pergunta agora, Rafael, o que você quer saber de mim? Então, mãe Edna, conta pra gente, né, pra todos os nossos seguidores, toda essa família da Afro Brasil, um pouco da sua história, como que você entrou dentro dessa religião afro-brasileira, dentro da Umbanda, que é o nome chamado, Sim. né? Conta pra gente um pouco dessa história, do início, pra todo mundo saber. Na realidade, assim, a minha família, ela sempre foi umbandista, né? Desde a minha mãe, minha família toda. E eu sempre acompanhei a minha mãe, sempre acompanhei a família toda, e eu venho frequentando desde os meus 10, acho que 10 anos mais ou menos, que eu acompanho os terreiros, que eu venho acompanhando, até que chegou o momento em que eu entrei na religião, como diz outro, não tem como escapar, né? Você já frequenta, você já participa com a família, sempre na assistência, até que eu entrei, já vou fazer de umbandista, eu vou fazer 37 anos, que eu tenho de umbandista dentro dos terreiros, né? Já passei por 3 terreiros, né, antes do meu, não, 4 terreiros antes do meu. E assim, eu comecei como médium de corrente, normal, nos terreiros, daí fui desenvolvendo, fui evoluindo, cheguei a ser capitã, cheguei a ser mãe pequena, fui capitã de terreiro, fui mãe pequena de terreiro, até que chegou ao momento certo de eu abrir a minha casa, né? Depois de todo esse tempo que eu passei, aprendendo, evoluindo, crescendo, né? Desenvolvendo, até que chegou o momento em que eu abri o terreiro de Umbanda Luz dos Orixás, que hoje, este ano nós estamos fazendo 6 anos de casa, né? Já fazer esse ano em outubro, nós fazemos 6 anos que o Tulo está aberto, que é a Luz dos Orixás. Somos uma casa que estamos na faixa mais ou menos dos 80 médiuns, mais ou menos, né? E a nossa gírias é aos sábados, né? A nossa casa foi aberta já de início com alguns médiuns que estão até hoje frequentando o terreiro. 21, na realidade eu comecei a casa com 21 médiuns, e esses 21, a maioria deles ainda está comigo até hoje. Nós éramos aqui no Cabral, né? Que nós tínhamos a nossa casa aqui no Cabral. Daí agora a gente se mudou para o Guabirutuba, e com essa pandemia a gente está fechado, mas assim que voltar tudo ao normal, estamos com as nossas portas abertas a todos aqueles que queiram participar. Muito interessante, né, o que você trouxe pra gente em relação a esse desenvolvimento e os cuidados que tem dentro com a mediunidade. Isso. Explica pra gente o que seria uma mediunidade, entendeu? E como que funciona, como que é a Umbanda, o ritual dentro da sua casa pra gente. Sim, no terreiro de Umbanda Luz dos Orixás, nós somos umbandistas, né? Então, assim, o ser médium como diz o Caboclo Seu Pena Branca, que é o chefe da casa, todo mundo é. Aí vai depender de você querer ou não, desenvolver ou não. Aí quando você começa a conhecer, isso é uma coisa que lhe chama a atenção, se você é um médium, isso chama a atenção, que é o terreiro, o tabaque, o toque, o canto. E você começa a fazer parte daquela casa mesmo numa assistência, aos poucos você vai sentindo o que você precisa. Aí você começa a sentir energias, né? Que é energias que é o arrepiar, é o suar das mãos, sentir que as costas estão doloridas. Então isso são energias que você vai sentindo conforme nos dias que você vai. E aí você chega um momento em que você olha e pensa, não, realmente eu gostaria de estar fazendo parte lá de dentro. Gostaria de estar lá dentro junto com eles, participando. Aí você pede para entrar. E lá dentro o que você faz? Nós na minha casa, nós fazemos assim, nós fazemos o atendimento a todos, independente de classe social, independente de raça, independente de sexo, de qualquer
a gente atende a todos, nós não cobramos, né? Os atendimentos são gratuitos, né? As nossas gírias são todos os sábados a partir das 6 horas, né? E o que nós pregamos? Nós pregamos sempre a caridade, né? Que não adianta você estar lá dentro somente de branco no sábado e achar tudo bonitinho, sem você praticar a caridade. O que é a caridade? É você ajudar o próximo. A gente arrecada sempre a alimentação, a gente sempre faz doações de alimentação, de roupas. Então a gente sempre está ajudando, né? A gente faz sempre a parte do Dia das Crianças também, que a Brasil sempre ajuda a gente. Então assim, nós praticamos muito a caridade, o amor ao próximo, né? Entendendo que sempre se faz o bem a todos, né? Isso a gente prega lá na casa, o seu Pena Branca, o Pai Chico, que é o preto velho, chefe da casa também, que você tem que estar presente, fazer isso não só dentro do terreiro, e sim no seu dia a dia. E a gente usa também muito aquilo, pensar positivo, que tudo aquilo que você deseja positivamente, você sempre ganha positivamente. Então procurar não ter os pensamentos negativos. E a nossa casa, ela vem crescendo cada vez mais. A gente tem os atendimentos, a gente tem bastante atendimentos na casa. E a gente é simples, né? A nossa casa, ela é simples, ela não é muito cheia de coisa, ela é o mais simples possível. E a gente procura ajudar e atender a todos aqueles que nos procuram e nos pedem ajuda. Falando em chefe da casa, de algumas entidades que você citou, conta pra gente um pouquinho dessas entidades, dos chefes da sua casa, né, do seu Pena Branca. Eu tenho na casa, eu tenho o chefe da casa, que é o seu Caboclo Pena Branca, né? Ele é o chefe do terreiro. Nós temos eu tenho o Pai Chico da Calunga, que é o preto velho, que é o chefe. E na Umbanda tem o triângulo da Umbanda. Então eu tenho o seu Pena Branca, tenho o seu Pai Chico e tenho o Herê Zezinho da linha. E fora essas linhas, que são os pretos velhos, nós temos também as linhas de cigano, que daí seria o chefe da gíria, seria o Juanito. Temos a linha de boiadeiro, que é o seu Bento do Laço. Temos a linha dos caboclos, que daí tem o seu Tupinambá, né? E quando você se torna uma mãe de santo, apresentam-se entidades de todas as linhas, certo? De todos os orixás. Então, assim, eu não tenho só o seu Pena Branca. O seu Pena Branca, ele é o chefe da casa, né? Ele que permite a entrada, a saída, é ele que comanda, é ele que decide tudo, né? Que nem os outros. Aí nós temos, assim, os outros caboclos. Eu trabalho com o seu Tupinambá, com o seu Cobra Preta, tá? Com as caboclas de Ançã, cabocla de Oxum, de Oxum não, chama Preto Velho. E você vai ter outras entidades, mas assim, a chefia da casa é comandada pelo seu Pena Branca. O chefe da casa é o seu Pena Branca. Na linha de Preto Velho é o Pai Chico da Calunga. E tem a linha de esquerda, que eu trabalho com o seu Eixo Coquinho, e com a Dona Maria Padilha da Sétima Encruzilhada. Então eu tenho os dois na esquerda. Então, mãe Edna, voltando só mais um pouquinho, explica pra gente como a senhora comentou, o que seria entrar pra corrente? Certo, entrar pra corrente é você fazer parte do terreiro. Você frequenta um terreiro, você vai geralmente na assistência, você vai para assistir, para tomar uma consulta, para tomar um passe, até que chega um momento que você decide que você vai fazer parte da casa. Então você se torna filho da casa, do pai de santo ou da mãe de santo. Então entrar para a corrente significa você entrar, usar o branco, desenvolver a sua mediunidade. Então você frequenta a casa, você usa o branco e você começa a ser parte, filho daquela casa, filho daquele pai de santo ou daquela mãe de santo. Daí você entrando na corrente, entrar para a corrente seria isso, seria você se tornar médium da casa para desenvolvimento. E para isso, depois de tudo isso, fazendo a parte desta corrente, existem as hierarquias. Sim. Dentro. Quais são essas hierarquias que existem dentro desta família, para a gente entender? Dentro de uma casa existe a hierarquia, que seria os capitães, né, que é a hierarquia, e o pai pequeno, mãe pequena e o pai de santo, no caso. Essas são as hierarquias das casas, né? Para você ser um capitão, aí vai muito da confiança do pai de santo, da mãe de santo, vai muito da sua dedicação, do seu entregar à casa, do seu gostar, participar, estar sempre ativo em todas as atividades que a casa proporciona.
estar sempre ao lado da mãe de santo ou do pai de santo. Isso assim, com o passar do tempo, com o passar do tempo na casa, eles começam a olhar, próprias entidades, chefes da casa, começam a olhar você com um certo olhar de uma confiança, de um a mais, certo? Então você se torna aí um capitão pelo convite da chefia da casa, para você se tornar, fazer parte da hierarquia da casa, certo? Isso seria ser um capitão, no caso, né? Ser uma mãe pequena ou um pai pequeno, aí já é uma confiança maior. Isso já vem daí do espiritual mesmo, né? Aí o espiritual decide, daí você escuta. E isso, ser um pai pequeno ou uma mãe pequena é como se você dividisse todos os... a mãe de santo ou o pai de santo divide com o pai pequeno e a mãe pequena todos os afazeres. É como se fosse o braço direito, o braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, seria o pai pequeno. Então, quer dizer, na falta de um pai de santo, por uma doença ou por algum afastamento, o pai pequeno, a mãe pequena tem toda a autorização para fazer continuar, né, tocando uma casa. Então, assim, você chega a ser um pai pequeno, você chega a um dos pontos mais altos que tem, e dali seria ser um pai de santo ou ser uma mãe de santo. Que seria o dirigente-chefe desta casa. Exatamente. E toda essa família que faz parte daí da corrente, os médiuns, que assim chamados, estaria convivendo normalmente diretamente com esses responsáveis, sim, né? Sim. Pais de santos, Sim. mãe de santos. O médium da corrente, quando ele entra na casa, ele é apresentado a hierarquia, né? Apresentado a hierarquia, os capitães e os pai pequeno ou mãe pequena. E o respeito que se tem à mãe de santo, ao dirigente da casa, é o mesmo respeito que você tem à hierarquia da casa. A hierarquia que seria os capitães e o pai pequeno. Então, no caso, é o respeito, é a consideração, e eles estão ali também para lhe ajudar, para lhe orientar, para lhe informar dúvidas que vocês tenham, orientar você em certos pontos que você está ali dentro, conversar com você. Então, a hierarquia serve para orientar e te ajudar. Neste amadurecimento. Porque, como a gente fala, um pai de santo, ele é um, né? O terreiro, às vezes, ele vai crescendo, que nem eu estou com quase 100 médiuns. Então, muitos médiuns, eu estou quase não, já passei de 100. É muito médium para uma pessoa só. Então, ela necessita, no caso, de mais pessoas que possam apoiar ela, que possam ajudar. Então, no caso, eu tenho 13 hierarquia. 13 pessoas que fazem parte, 13 não, 14, que fazem parte da minha hierarquia. Essas pessoas, elas me ajudam a comandar, a controlar, a orientar na gira, fora da gira, para poder ter um controle de todos os médios e saber como cada um está indo no seu desenvolvimento, na sua mediunidade. Então, sempre é passado para mim o que está acontecendo. Então, a hierarquia serve justamente para isso. Num dia de gira, eu tenho eles que eles estão sempre cuidando, observando, vendo como é que os médiuns se comportam, como os médiuns estão, como está o desenvolvimento, como está o dia a dia deles no terreiro, para que eu possa. Porque olhar 100 pessoas um dia não dá. Então eu preciso de gente para ajudar. Legal. Em toda essa trajetória espiritual, como que essas entidades, né, que são os espíritos, eles se apresentaram e eles começaram a se mostrar para você? Como que foi a conexão sua com eles trabalhando? Conta um pouco pra gente como é eles trabalhando. Sim, dentro do terreiro você faz as giras, né? Você tem as giras e nesses dias de giras é chamado as entidades que fazem parte da linha dos orixás. Então eles vão se apresentando aos poucos, né? Mas pra mim, assim, na realidade, eu tive os dois primeiras entidades que eu trabalhei, que eu comecei a desenvolver, que eu fui liberada para dar uma consulta, foi o seu Coquinho, né, da esquerda, e o seu Tupinambá. O seu Pena Branca, ele veio a se apresentar, na realidade, quando eu fui fazer coroa, que é os 5 anos de uma casa, né? Que você faz as jogadas dos seus obis, que você faz a coroa, e ali é onde o seu pai de cabeça tem que apresentar. Então, ele é o meu pai de cabeça, da linha do meu orixá, certo? Então, aí é onde ele se apresentou. Então, ele apresentou quando eu já era capitã, eu já estava no terreiro, eu já estava há alguns anos, né? Bem dizer, ele foi quase um dos últimos a se apresentar, antes de eu ser mãe de santo, né? Então, ele se apresentou bem depois. E o pai Chico, ele se apresentou no terreiro do pai André, eu sou filha do pai André de Xangô.
Então, assim, os primeiros que eu trabalhei foram o seu Tupinambá e o seu Coquinho. Aí, após isso, foram se apresentando aos poucos a linha. O seu Pena Branca, como chefe, apareceu realmente somente na minha coroa. E daí, naquele momento, ele começou a tomar a iniciativa de comando, a iniciativa de decisões. E é onde foi ele que decidiu a parte de eu ser mãe de santo, de eu ter a minha casa, de eu abrir a minha porta. E as outras entidades acompanharam ele sempre. Tem a Dona Maria Padilha, também apareceu um pouco depois. Os 2 primeiros realmente foram o seu Coquinho e o seu Tupinambá. E com o desenvolvimento, com o passar do tempo, com o passar de você ir desenvolvendo, você ir crescendo, evoluindo, e você tendo a sua medianidade sendo aflorida cada vez mais, eles vão aparecendo. Eles vão se apresentando e se comunicando e dando consultas. No caso, as entidades que eu trabalho hoje foram liberadas anteriormente a ser mãe de santo, claro, para poder para poder dar consultas e atendimento ao público, né? E eu fui liberada antes, e depois aos poucos eles vão aparecendo um a um. Que seria mas assim, os primeiros mesmo foi o seu Coquinho, o seu Tupinambá, depois veio o Pai Chico, o Juanito, que é o cigano, aí o Herê, que daí se apresentou também mais próximo do seu Pena Branca também, e aos poucos você vai. E a gente tem também a linha de auxílio à saúde. No terreiro de Umbanda, no Tulo, nós temos a gira de auxílio à saúde, que são entidades que trabalham com a saúde do pessoal, né? Então são médicos, doutores, gurus, e a gente tem a gira, que é uma quarta-feira, que a gente faz a última quarta-feira do mês. A gente sempre faz, e são essas entidades que fazem a parte de auxílio à saúde do povo, separado da gira. Como existe, foi comentado da linha da direita, na linha da esquerda, Exu Coquinho e Dona Maria Padilha. Isso. Conta pra gente como que eles trabalham e que energia que eles trabalham. Eles têm, assim, por a gente ser um terreiro, assim, muito, o seu Pena Branca leva muito na parte séria da situação, né, que com ele tem que ser a coisa séria, só que ele é muito brincalhão, assim, ele brinca, assim, mas ele é muito, ele é, como diz assim, ele é o trabalhador, né, porque ele gosta muito de trabalhar, ele não gosta muito de ter, assim, pessoas que não sejam... Como eu posso explicar para você? Ele não gosta muito de pessoas falsas, assim, então ele procura sempre estar ajudando, ele procura sempre estar dando força às pessoas, tentando que a pessoa sempre acredite nela. Ele lida muito com a parte da pessoa acreditar em si mesma, achar que você mesmo pode e você consegue, né? E ele, assim, ele sempre tá rindo, né? É muito difícil a pessoa de cara fechada. Ele sempre tá brincando, ele sempre tá rindo, ele sempre tá alegre, como diz, né? E daí a Dona Maria Padilha, ela é mais aquela pessoa, assim, ela é muito família. Ela lida muito ela gosta muito de lidar com partes de família. União de família, união das pessoas dentro de casa, filho com mãe, esposo com esposa, pais com os filhos. Ela é muito a família. Ela gosta muito de trabalhar em relação a uniões familiares. Assim, mas ela tende normalmente junto com ele também. Existe alguma... Conta pra gente se existe alguma saia justa, de alguma entidade ter te colocado. Na realidade, assim, eu nunca tive pretensão de ser mãe de santo. Eu sempre achei que estar dentro do terreiro já era o suficiente. E as coisas foram acontecendo. Até que eu cheguei a ser mãe pequena. Quando eu cheguei a ser mãe pequena, eu achei que ali parava. Eu seria mãe pequena o resto da vida, igual ao meu padrinho. O meu padrinho, ele é pai pequeno. Eu falei, vou ser mãe pequena igual a ele. Só mãe pequena. Aí eu nunca tive a pretensão de abrir casa, nunca tive a pretensão de ter filhos, nunca tive a pretensão de... Apesar que quando você é mãe pequena, você tem os filhos da casa que também são seus. Mas assim, eu nunca pretendi abrir casa. E de repente, o seu Pena Branca chegou e me deu 3 anos. Eu teria 3 anos para abrir a minha casa. Eu naquela coisa, 3 anos é tempo, né? Falei, tem tempo ainda para pensar. E fui indo. Em questão de 1 ano, na realidade, eu abri a casa. Foi uma coisa que apareceu do nada, de repente, aconteceu.
como ele tinha me dado esses 3 anos, eu estava tranquila, mas nesse 1 ano que passou até esses 3 anos, foi uma coisa muito rápida, muito engraçada, que de repente já apareceram os filhos, de repente já apareceu o local, de repente já apareceu a casa, e de repente quando eu vi já era Mãe de Santo. Então, quer dizer, é uma coisa muito rápida, não sei, talvez com o empurrão dele, né? A questão de que já que ela vai esperar 3 anos, eu vou ver se corto 2 desses para as coisas andarem mais rápido. E na realidade foi isso. Chegou uma época em que ele chegou para mim e falou que para mim, para o pessoal todo, que eu teria 3 anos para abrir a casa dele, que seria a casa dele, a nossa casa, né? E tanto que eu falo que a casa do Tulo, ele não é só minha, ela é das entidades, ela é dos filhos, porque como ele diz, você tem 3 anos para abrir a nossa casa. Então, eu acho que a casa Tulo é de todos, né? De todos que participam da casa, de todos que estão juntos. Então, assim, eu tive não foi uma saia justa, mas foi uma coisa que aconteceu muito rápido, assim, sabe? A intenção não era chegar a ser uma mãe de santo, a intenção era chegar ali numa mãe pequena, nem a ser mãe pequena também, não. Que de repente as coisas vão acontecendo, quando você vê, você já tá lá no meio. E a Umbanda é assim mesmo, você entra, você não tem a pretensão de querer já ir, como diz, a hierarquia, a sentar no toco, que chama-se para dar consulta, de já ser mãe pequena, daí já ser mãe de santo, pai de santo, não é assim. As coisas vão acontecendo, as coisas vêm com o seu devido tempo, as coisas vêm com o seu devido aprendizado. Então, assim, aos poucos você vai evoluindo, vai crescendo, e se for do seu destino, se for do seu caminho, você ser uma hierarquia, você ser um médium de toco, ou você ser um pai ou mãe pequena, ou você ser um pai de santo, com certeza esse momento vai chegar. E não tem como fugir. Aquilo aparece, e tem que ser. Mas não queira adiantar, não queira aquilo para amanhã. Espere o seu momento, espere a sua caminhada, caminhe, respeite, siga a sua religião, siga seu terreiro, que é a sua casa, mas espere o seu momento, que com certeza, se for do seu destino, ele vai chegar. Quero agradecer a mãe Edna por ter aceitado participar dessa conversa com a gente aqui na Afro Brasil, né? Agradecer a toda a família do Tulo, né? Casa Luz dos Orixás, né? Convidar todos os nossos clientes, né, para conhecer a casa. Serão todos bem-vindos. E lembrando que o endereço da casa vai estar no nosso vídeo. O endereço da loja Afro Brasil Artigos Religiosos também vai estar no nosso vídeo. Não esquece de entrar no nosso canal, curtir o nosso canal, curtir a nossa página, compartilhar para todo mundo. E sejam todos muito bem-vindos e um ótimo final de semana a todos.